Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada, o Cruzeiro em duas frentes a partir de agora. Time reservaço diante do Santos. Titulares se preparando para o duelo diante do Corinthians. Ingressos esgotados para a semifinal da Copa do Brasil. Muitos crias da Toca relacionados e vamos falar também sobre uma situação que surgiu no dia de ontem. Cruzeiro tem negociação com o jogador destaque do Huracan. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E com muita informação, Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Santos, na preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians. Sobre esse jogo com o Corinthians, a informação é que os ingressos estão esgotados. Mais cedo, dentro das primeiras do dia, a gente tinha falado, pode aparecer uma coisa ou outra aí no sistema, mas teremos um público aí na casa dos 60 mil torcedores para este duelo importante. É o jogo de ida diante do Corinthians. Uma venda absurda. Os ingressos esgotaram aí com 24 horas de venda, né? E o torcedor, cada um com a sua categoria, comprou dentro daquilo que a gente já falou também, né? Impossível você conseguir ter os ingressos para todos os sócios. Então, infelizmente, né? Teríamos que ter aí um Mineirão para mais de 100 mil torcedores, né, para atender a todos os sócios. O Cruzeiro chegando aí perto dessa marca de 100 mil sócios, né, já ultrapassou a barreira dos 90 mil, mas dentro ali de uma situação mais justa, acho que muitos conseguiram comprar, incluindo sócios da categoria Time do Povo, que não aconteceu daquela outra venda contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, sobre a venda de ingressos, é o que temos pro Cruzeiro, pro Cruzeirense, pro jogo diante da equipe do Corinthians. E na segunda-feira o Cruzeiro de olho, hein? Para ver quem vai apitar o jogo de ida na quarta-feira no Mineirão. Também sobre este jogo, praticamente todos os titulares ficaram em Belo Horizonte. O único aí que hoje é titular, que é o Arroio, viajou, mas para talvez ganhar mais alguns minutos, porque ele ficou fora daquele jogo com a equipe do Ceará, então atuou pouco diante do Botafogo e foi relacionado para esse jogo, mas para ficar no banco de reservas. E o Sinisterra não viajou, foi titular diante do Botafogo, então todos que começaram ali contra o Botafogo ficaram em Belo Horizonte para seguir na preparação. Claro que o Leonardo Jardim viajou aí com o time, ele fica à beira do gramado neste jogo diante da equipe do Santos. Quando teremos um Cruzeiro totalmente reserva e com muitos garotos entre os relacionados, hein? E mesmo assim, acho que podemos ver um time aí legal em campo. O Leonardo Jardim só vai confirmar isso na hora que a bola rolar, mas ele levou, além dos reservas, né, do Léo Aragão, do Otávio, do Jonathan Jesus, do João Marcelo, do Gamarra, do Cauã Prats, do Cauã Moraes, do Fagner, o Wallace, Matheus Henrique, o próprio Hickman, o Eduardo, o Japa, o Rian Guilherme, o Arroio, como eu disse, né, o Bolassi, o Gabigol e o Ryan Leles. Esses já estavam aí sendo relacionados frequentemente. Além disso, os crias da Toca. O Vitor Lamonier, goleiro, o Bruno Alves, zagueiro, o Cauã Batistella e o Juan Gabriel, meias, e os atacantes Fernando, aquele mesmo, Fernando, o Kenji, também relacionados. Então são opções aí para o banco. O Gabigol pediu para jogar e foi relacionado normalmente. Começa esta partida dentro até aí de um time provável, Léo Aragão, Cauã Moraes ou Fagner, mais para o Cauã, Jonathan Jesus, João Marcelo, Cauã Prats, Wallace, Matheus Henrique, Eduardo, Japa, Bolassi,
ou o Ryan Leles, né? E o Gabigol não deve fugir muito disso, já que o restante aí é a garotada e o Arroio, como eu falei, não vai começar esta partida. De qualquer forma, teremos aí algumas estreias, penso, no decorrer do jogo, e é uma chance aí para todo mundo também mostrar serviço para o técnico Leonardo Jardim nesse jogo diante da equipe do Santos. A bola vai rolar às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Para a gente fechar, uma informação que surgiu, veio da imprensa argentina, de uma negociação que o Cruzeiro teria em andamento com um jogador norte-americano. Ele tem raízes aí em outros países e atua no Huracan, camisa 10 da equipe do Huracan, pronúncia do nome até é difícil, Matko Miljevic. É esse jogador aí. E o que a gente buscou de informação nos leva para uma direção contrária do que muitos aí estavam trazendo no noticiário, e até outras pessoas confirmando também o que veio lá da Argentina. O que a gente tem é buscando com mais de uma frente, inclusive, né? O nosso Leonardo Gimenez também na apuração, o Thiago Matá. O Leonardo Gimenez até conversou com o Abel Poça, que é o presidente do Huracan, e ele desconhecendo completamente uma procura do Cruzeiro, né? Dizendo que, inclusive, nenhum clube chamou sobre o interesse nesse jogador, no Matko Miljevic. Fica essa pronúncia aí. E a gente buscou mais informações sobre, né? E o que a gente tem é que não tem absolutamente nada que em momento algum o Cruzeiro discute este nome para reforçar o time na próxima temporada. Então, é o que a gente tem de informação, apurando em mais de uma frente sobre esse jogador. E aí é o que a gente pode passar. Penso que é uma época também que vai acontecer muita coisa. Às vezes aí alguns agentes vão tentar, né, uma valorização. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem aí um novo departamento de futebol, né, que para ir para uma Copa Libertadores vai se reforçar, vai buscar nomes no mercado. Então começa a surgir muita coisa. Mas sobre esse jogador do Huracan, o que a gente tem é que em momento algum o Cruzeiro abriu negociação com o atleta, que fez proposta e que tem esse jogador aí no seu radar, né? Então, vamos seguir acompanhando, e aí vai, casa, né, com o que a gente buscou lá no próprio Huracan, que não teve nenhuma chamada, nem do Cruzeiro, nem de outro clube. Aí se tiver de outro clube também, não nos interessa. Cruzeiro que tem esse jogo contra o Santos, mas antes bora falar de Copa do Brasil, porque os ingressos para a partida de ida da semifinal contra o Corinthians no Mineirão estão esgotados. As vendas duraram menos que 24 horas, a torcida do Cruzeiro fez bonito, comprou toda a sua carga de ingressos e vai lotar o Mineirão, fazer uma festa bonita. Segundo a assessoria de imprensa do estádio, são esperados 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha, quarta-feira, 9 da noite. O Mineirão vai pulsar e é importante que o Cruzeiro faça valer o fator casa, aproveite a presença dos torcedores, porque depois o jogo de volta na Neoquímica Arena em São Paulo, domingão. E claro, estará lotada também, a torcida do Corinthians é apaixonada, mas o Cruzeiro tem a força da Nação Azul no Mineirão, terá essa casa cheia para buscar o resultado e abrir uma vantagem considerável, é o que se espera, né? Cruzeiro que venceu o Corinthians por 3-0 no jogo do Campeonato Brasileiro, não faz muito tempo. A expectativa é positiva. Antes do Corinthians, esse jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que se despede do Campeonato Brasileiro, uma grande campanha, uma campanha de alto nível. O time terminará na terceira colocação, já que não tem mais chances de ultrapassar o vice-líder Palmeiras, mas também não pode ser superado pelo quarto colocado Mirassol. Então esse Cruzeiro com 70 pontos, tentando ampliar essa marca diante do Peixe.
o Peixe do Neymar Júnior, que tenta sacramentar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A situação não é tão ruim, já foi pior. O Santos depende apenas das próprias forças. Enfrentará um Cruzeiro diferente, um Cruzeiro, a gente pode dizer que inédito. Cruzeiro que terá uma presença grande de jovens, os titulares poupados, preservados e uma escalação alternativa na Vila Belmiro é o que veremos. Mas quem vai trazer todos esses detalhes, o provável time, quem joga, quem não joga, quem viajou, quem não viajou, é o Emerson Pansieri, direto de Santos, em nome de TIM, a líder em 5G. Vai daí, pai! Vamos nessa então, meu amigo Lucas Barbosa, trazendo as informações do Cruzeiro, diretamente aqui de São Paulo, em nome de TIM, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Lembrando, hein, que a fibra da TIM é TIM Ultra Fibra, para você ter aquela conexão de primeira qualidade. Deixa eu trazer então os relacionados pelo técnico Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro fez uma atividade na parte da manhã nesse sábado, e aí a delegação chegando aqui em São Paulo agora à noite. Estão relacionados para o gol o Léo Aragão, o Otávio e o Vitor Lamounier, lembrando que o Cássio não veio. Cássio ficou em Belo Horizonte. O Cruzeiro tem para as laterais o Fagner, o Cauã Moraes e o Cauã Prates, o William e Kaique não vieram, né, foram poupados. Para a zaga, o Cruzeiro tem o João Marcelo, o Jonathan Jesus, o Gamarra e o Bruno Alves. O que isso quer dizer? Que Fabrício Bruno e Vidalba foram poupados, titulares absolutos da equipe do Cruzeiro. Para o meio-campo, quem veio? O Wallace, o Matheus Henrique, o Murilo Hickman, o Eduardo, o Japa, o Rian Guilherme, primeira vez aí do Juan Gabriel, jogador que inclusive esteve com a seleção brasileira no Mundial Sub-20. É um atleta bom de bola, o Juan Gabriel. Com o Cauã Batistella, também pela primeira vez sendo relacionado. Pro ataque tem Gabigol, o Bolassi, o Kaique Kenji, o Fernando reaparecendo. Todo mundo lembra do Fernando em 2023. Começou ali como um meteoro, né? Todo mundo só falava no Fernando, queria o Fernando no time titular. Depois teve ali um probleminha de indisciplina, colocou, parece que a cabeça no lugar, tá tranquilo e tá no time sub-20 do Cruzeiro, então ganhando oportunidade. Tem o Ryan Leles, o Kaique Kenji já foi, inclusive, titular no Cruzeiro. E o Arroio. O Arroio, vamos colocar que desses todos, é aquele que pode começar a partida contra o Corinthians, né? Primeiro jogo, na quarta-feira, você disse que Mineirão lotado, né? Ingressos esgotados para esse confronto contra o Corinthians. Primeiro duelo no Mineirão, para mais de 60 mil torcedores, mas o Arroio é um jogador que era titular, né? O Sinisterra, ele começou o jogo com o Botafogo, mas o Arroio vem fazendo os jogos do Cruzeiro, principalmente por conta do Wanderson, né, que teve aquela lesão aqui mesmo, né, em São Paulo, naquele jogo contra o Palmeiras. Sendo assim, Vila Belmiro, time reserva contra o Santos, não tem outra ideia, não tem por que ser diferente a equipe do técnico Leonardo Jardim. Então o Cruzeiro com o Léo Aragão no gol, na lateral direita o Cauã Moraes, na zaga o Jonathan Jesus, com o João Marcelo, e aí o Cauã Prates na esquerda. No meio-campo, o Wallace, Matheus Henrique, Japa e Eduardo, né? O meio-campo do Cruzeiro deve ser esse. E aí, na frente, uma oportunidade para o Ryan Leles ou para o Bolassi, com o Gabigol, deve ser essa, então, a formação do Cruzeiro. Lembrando, né, que o Gabigol já foi do Santos. Será que vai ter a lei do ex? Será que essa lei no Brasil funciona? Que é a lei do ex. Será que vai ter a lei do ex? O Gabigol fazendo, né, marcando contra o Peixe? Vamos aguardar, vamos esperar, tomara que isso aconteça, até porque o Cruzeiro sairia com um resultado positivo da Vila Belmiro. Chegaria a 20 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer a participação também de quem nos acompanha, porque daqui a pouco eu tenho mais duas informações aqui no pacotão do Cruzeiro em nome de TIM. Olha só, o José Reinaldo Silva, estou aqui em Serra, no Espírito Santo, sempre com o Cruzeirão cabuloso, e com vocês, obrigado. Tem também o Maurício Fernandes, ele está no bairro Taquaril, um abraço para o Maurício. Felipe José, ele está mandando um recado,
Que beleza, hein, pai? Tá em Salvador, Bahia, nos acompanhando. Um abraço para ele. Também aqui, ó, o Rodrigo Falcão, ele tá em Porto Alegre, eu digo, né? Nossa audiência vai de Minas Gerais ao Brasil inteiro. Estamos aqui em São Paulo, né? Acompanhando o Cruzeiro para esse duelo contra o Santos. Deixa eu aproveitar e trazer uma informação que diz respeito à especulação. Essa época do ano é muito normal. O Cruzeiro vai contratar? Vai. O Cruzeiro vai contratar. O Cruzeiro vai reforçar o elenco. Mas disseram que o Matko Miljevic, que é um norte-americano, estava sendo contratado, né? Ele está no Huracan. Eu conversei com uma fonte que me disse não, que ele não está sendo contratado, né? Então, eu vou com a minha fonte. E também falaram sobre Inestrosa, né? O colombiano. Também me disseram que não, né? Que não tem aí nada a respeito do Inestrosa, jogador que poderia chegar ao Cruzeiro. Uma coisa é certa, o Cruzeiro vai contratar. O Cruzeiro vai buscar atletas no mercado, isso é óbvio. Atletas vão deixar o Cruzeiro, isso é óbvio. Mas no caso desses dois, é o que a gente pode trazer aqui, não serão contratados, pelo menos por enquanto, né? A informação que temos, futebol tudo é muito rápido, né? Mas o Cruzeiro não está negociando com esses jogadores. Deixa eu trazer então esse papo que tem a ver com você, torcedor do Cruzeiro, preste atenção, porque os ingressos estão esgotados e não caia no golpe da falsificação, pelo amor de Deus. Nesse duelo contra o Corinthians, todo mundo quer ingresso. Eu já recebi aqui umas 500 mensagens. Ô, Pansieri, você tem ingresso? Ô, Pansieri, você compra mais fácil para mim? Não, não tenho, gente. Não tenho ingresso. Né? O Lucas também não tem. Mas então essa é uma informação para a gente trazer aqui. Não caia em golpe, não caia em pegadinha, não caia em falsificação. É o pacotão de notícias do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Em nome de TIM Ultrafibra, com a internet da TIM, você tá tranquilo, tá combinado? Ó, beijo, abraço para todo mundo. Que show em pai, é o Cruzeirão mais lindo do mundo. Um abraço.